Na última quinta-feira, a Lei Maria da Penha teve uma ampliação da abrangência dela para fora de relações que sejam do âmbito familiar ou alguma relação mais próxima entre homens e mulheres. E eu queria falar um pouco sobre isso de uma outra perspectiva que não seja a perspectiva meramente jurista ou das consequências que, obviamente, né, todos os homens já conseguem perceber e que muitos produtores de conteúdo já têm falado, muitos juristas também já têm comentado sobre, mas todos, enfim, sabem, só para dizer por cima, um apanhado geral. Então, Lei Maria da Penha permite que a mulher, somente através da denúncia dela, consiga que haja uma investigação sobre a pessoa que ela acusou, o homem no caso, e também consegue um afastamento, né, a medida protetiva para que aquela pessoa fique distanciada dela. E então isso não é mais dentro das relações interpessoais, mas familiares, mas agora também qualquer tipo de relação, seja no trabalho, família mais distante, em qualquer âmbito. Se ela se sentir agredida, ela pode fazer uma acusação e aquele homem ter que responder a um processo e já tomar uma medida protetiva. E isso significa que ele pode andar de tornozeleira eletrônica. Se for num ambiente de trabalho, ele pode perder o emprego dele, porque o chefe não vai ficar querendo segurar, né, esse problema ali dentro da empresa, obviamente. Então ele vai acabar simplesmente demitindo o homem. E, enfim, uma série de outras consequências extremamente graves. Pessoas que vão em academias, parques, podem sofrer acusações falsas, como já teve uma recentemente de uma pessoa no supermercado que acusou um homem que ela achou estranho ele cruzou com um carrinho na frente do carrinho dela e ela se irritou e prestou uma Maria da Penha contra ele. Teve o caso do recente também agora, do biólogo Henrique, que uma influenciadora com a qual ele estava discutindo e com quem ele nunca teve um contato pessoalmente, e na internet foi aquelas discussões de trocando argumentações em vídeos. E ela processou, ela mora na Europa, e ela processou ele e fez uma acusação de Maria da Penha. Isso antes dessa alteração que o STF fez. Mas, enfim, esse é o primeiro vídeo aqui desse canal. Não sei nem se o único, se o primeiro. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter um canal, mas eu senti de fato uma vontade muito grande de falar disso. Eu sou um ex-professor, ex-coordenador pedagógico, sou um analista comportamental. Eu atuei por 9 anos no ensino particular, na cidade de São Paulo. E eu abandonei a profissão porque eu percebi, já na época pré-TikTok, então ali por volta de 2017, que o Brasil tinha pulado de um abismo na questão educacional, mas também em estrutura, em vários aspectos, questões, enfim, de moral, civilidade, o educacional. Embora eu tenha um posicionamento bastante liberal em termos morais, etc., mas eu acho que a questão educacional, familiar, ela é importante para a formação do ser humano, independente de questões de gênero, relacionamento e etc. Mas eu, já naquela época, antes do TikTok, 2017, eu vi que o Brasil pulou de um abismo, de fato. Não tem como você dar uma formação adequada para uma criança hoje, na minha opinião, no que eu convivi nesses 9 anos, tendo uma interação com famílias, com as crianças, do Fundamental 1 até ensino médio, tanto de classe A, B, C, D, E, porque eu trabalhei em um colégio religioso particular e que tinha, apesar de ser particular,
tinha pessoas, filhos de empresários, pessoas juristas, concursados que tinham a vida a vida bastante estabilizada, mas também havia um grande programa de bolsas de estudo e se pegava realmente crianças carentes. Então tinham também lá os filhos de mãe solteira e em uma série de contextos as crianças as crianças que participavam dali, né, tinham aulas ali. E então acho que eu consigo agregar alguma coisa nessa discussão que seja um pouco fora do que todo mundo está vendo, de óbvio, né, do que vai acontecer daqui para frente. Mas eu queria dar uma visão um pouco diferente dado esse meu contexto. Mas eu não sei se eu vou fazer um segundo vídeo, se eu vou continuar esse canal, mas eu senti de fato a vontade de falar disso. Eu tenho, enfim, acompanhado esses canais na internet que mostram esses compilados de coisas bizarras que os brasileiros de maneira geral fazem, né? Esses canais de Bostil, e que é simplesmente absurdo você ver a situação em que chegou o nível de ação do brasileiro, a completa irracionalidade no convívio entre as pessoas, no não respeitar estruturas sociais, o modo bizarro de se agir, enfim, e muita coisa me está entalada, e eu que vim desse contexto de educador, e há muitos anos vendo muitas coisas, também os canais masculinistas, né, como se diz hoje, eu também acompanhei alguns devido a contextos meus também, que eu constatei coisas e depois lá em 2018 eu comecei a acompanhar, me chegou, né, pelo algoritmo esses canais masculinistas. Então, embora eu não concorde 100% totalmente com o pessoal da Pílula Vermelha, mas tem coisas que de fato, pela minha vivência, pelas coisas que eu constatei até mesmo lidando com famílias nesse ambiente escolar, tem coisas que eu concordo, tem outras que eu discordo, e o principal é porque eu, como analista comportamental, eu vejo que muitos comportamentos eles são muito parecidos entre o masculino e o feminino, e eles se dão devido a questões psicológicas e se apresentam de maneira muito semelhante tanto em homens quanto em mulheres. Então eu não vejo muito como uma questão de gênero, embora eu entenda que tenham sim particularidades de cada um dos gêneros, mas eu vejo muito mais a questão psicológica como mandatória para questão de promiscuidade, certos comportamentos de busca de vários parceiros ou não. Enfim, seria um vídeo à parte para falar sobre isso. E então conheci também isso, e muita coisa me fica entalada, e que às vezes você quer falar de uma maneira mais aprofundada, só que num comentário de um vídeo do YouTube é impossível. Você ficaria horas e horas escrevendo várias coisas e é inviável. E aqui seria como que um desabafo dessa situação absurda na qual nós chegamos hoje com essa tomada de medida do STF completamente desbalanceada, deixando claro que eu entendo perfeitamente a questão da violência contra a mulher, que é um tremendo do absurdo e ocorre não é pouco no nosso país. Isso de fato eu vejo no meu dia a dia, moro em condomínio, vira e mexe tem caso de violência contra a mulher, e não só a mulher que é surtada e provocou o marido, e aí chegou um momento em que não, tem exatamente o contrário, o cara que é um completo louco e a mulher, não sei por qual motivo, tem um relacionamento com esse cara completamente abissal. E já vi vários casos assim. E tem o contexto de família, amigos próximos, vira e mexe tem alguma violência, e fora, né, questão de separação, etc. Então existe sim a violência contra a mulher, que deve ser combatida, e que já existem, como nós vemos, dispositivos legais para que seja combatido isso, mas, né, o nosso desgoverno simplesmente não
tem a estrutura correta, não aplica de fato as leis que já tem. Então fica assim, inventando mais leis, com uma série de intuitos, né, intenções políticas por detrás, de controle de poder, etc. Enfim, nada funciona nesse país, como todo mundo já percebeu. Eu não sou nem de direita nem de esquerda por mim. Eu sou do partido político do Implodam Brasília, com todos que trabalham lá dentro, e separa esse país em 26 países diferentes ou mais. Então, eu sempre fui assim, e mesmo em épocas lá de 2018, não sei o que, né, que um lado resolveu ir para ficar mais predominante aí, mesmo ali, acabei votando por um voto útil, né, e foi a única vez que eu votei, e obviamente eu sabia que ia dar merda e deu. Mas, em todo caso, só para dar o contexto para vocês. Agora, entrando de fato nisso, eu recomendo de fato que vocês, homens, ou saiam do país, ou então limitem o máximo possível o contato de vocês, enfim, ambientes públicos de maneira geral. Tomem total cuidado nos ambientes de trabalho, ambientes de amigos, se vocês forem em festas, ambientes públicos, que sejam casas de show, barzinhos, porque evidentemente elas estão com a faca e o queijo na mão. E na verdade não vamos falar aqui mulheres, mas vamos falar mulheres mal intencionadas estão com a faca e o queijo na mão. Basta a acusação e você vai se ferrar. Se você é cara que gosta de ir pra balada, ir pra noite, beber e ficar lá interagindo, você tem séria probabilidade de levar uma falsa acusação de uma mulher que esteja bêbada ou uma mal intencionada. Se você em casa é alguém descontrolado, o nervosinho que não consegue se dominar, que explode por tudo, tome cuidado. Você pode tomar de maneira justa ou injusta uma medida protetiva, uma falsa acusação. Então, a minha recomendação, como eu coloquei aí no título do vídeo, saia do país o mais rápido possível. Eu vou fazer isso. Recomendo que quem puder, faça. A gente não sabe se isso vai ter algum movimento contrário. Se isso tiver, vai acontecer daqui a muitos anos, porque isso, na minha visão, só vai acontecer quando, de maneira generalizada, homens que estão no poder começarem a sofrer também falsas acusações e terem uma série de problemas por causa disso, porque é óbvio que é isso que vai acontecer. Aí, né, que o Congresso, o Senado vai lá pensar em, não, vamos então, né, tentar arrumar as coisas, tirar o poder aí da Suprema Corte, os nossos digníssimos nobres, né, detentores de toda a verdade sobre o bem e o mal. Aí que, né, alguém vai tentar tomar alguma medida. Mas até que a carnificina de fato chegue aos nossos digníssimos legisladores, a carnificina vai estar aqui pro povo, né? Então, vocês já sabem tudo o que vai acontecer. Mas eu quero aqui falar para vocês em 2019, até a revista Veja tinha soltado essa reportagem que se eu não me engano, a OMS era algum órgão internacional, falando que 86% da população brasileira tinha algum tipo de transtorno mental. Transtorno mental são, por exemplo, ansiedade, depressão, são esses transtornos que nós adquirimos por causa de violência, estresse e outros fatores aí que pressionam o nosso psicológico. Dentro disso, você tem também transtornos de personalidade, borderline, histriônico, bipolaridade, dentre outros. E esta faixa de transtornos de personalidade, entre 6 a 10%, por volta disso, da nossa população, entre 6 a 10% tem algum tipo de transtorno de personalidade. Não só transtornos mentais, 86% tem transtorno mental, ou seja, é muita gente. Então estamos falando de pessoas diagnosticadas com isso. E dentro
Disso você tem por volta aí de mais ou menos 15 milhões de pessoas no nosso país que têm transtornos de personalidade. Então, bipolaridade, borderline, histriônico e outros. E essas pessoas estão por aí e a grande maioria acumuladas nas grandes metrópoles, que é onde justamente se tem clínicas adequadas para tratamento psicológico e que se faz o diagnóstico disso. Então vocês veem que são números de fato alarmantes, e eu estou falando de 2019, estamos 7 anos depois. E detalhe, 2019, isso um levantamento que era um número que saiu em 2019, que é retroativo. Então, hoje, com todo esse conteúdo que nós vemos pela internet, nas redes sociais, em qualquer plataforma de vídeo, onde as pessoas estão de fato falando tanto de saúde mental e mostrando que a coisa está muito generalizada, e acredito que as pessoas que estão me ouvindo aqui, sejam homens e mulheres, enfim, mas acho que a maioria que vai me ouvir aqui vão ser homens, tá todo mundo sequelado nesse país. Tá todo mundo realmente com alguma coisa, com algum transtorno algum transtorno mental. No mínimo, ansiedade. Então, todo mundo, ninguém tá aguentando mais nada. Ninguém tá aguentando. As relações interpessoais, elas estão de fato avacalhadas. A gente não consegue ter um convívio bom entre marido e mulher, filhos e pais, parentes aí, tios, primos, primas, etc, né? Tá sempre a piadinha do final do ano, no Natal e no Novo, né? E agora vira o meme na internet, né? Que é todo mundo naquela falsidade, né? Ou então começa todo mundo já a brigar antes, ou época da eleição, todo mundo de mal, e enfim, depois chega no Natal, as brigas do WhatsApp vêm para cima da mesa, né? E muitas pessoas já falando que preferem nem ter uma ceia de Natal, de Ano Novo. E qualquer grupo, por qualquer motivo que seja que você vai fazer no WhatsApp ou um grupo presencial, com fins lucrativos ou não, né? Seja para montar uma empresa, seja para qualquer fim não lucrativo também, a gente se reúne, deu 3 pessoas ou mais, ou às vezes só 2 pessoas, dá 2 meses está todo mundo brigando. Então, as relações interpessoais estão totalmente... Enfim, nada está funcionando. O brasileiro não consegue mais interagir uns com os outros de uma maneira cordial, saudável, por um longo período de tempo. Pelo menos na minha visão, a gente consegue ser aquela pessoa atenciosa, acolhedora, né, que até muitos gringos, né, quando vêm pra cá, falam: nossa, como o brasileiro é simpático, etc. Passou um mês ali, você precisa conviver mais de perto com o brasileiro, a coisa começa a ficar insuportável, começa a degringolar, as máscaras caem, né? Não vamos ser hipócritas, é isso que a gente está vivendo todo dia. Nas empresas, no meio dos amigos, familiares, a gente não tem como ter relacionamento com os amigos de uma maneira mais íntima, ou porque quando a gente precisa de fato de algum apoio, mesmo que seja psicológico, você acaba não encontrando na outra pessoa, principalmente os homens, né? Você passa por chacota, não, vira homem, não sei o que, não, procura outra pessoa, não sei o que, isso é besteira. Você não tem esse acolhimento, né? E da mesma maneira, às vezes você dá um acolhimento para a pessoa e a pessoa te suga, né? Literalmente, como se você tivesse que resolver toda a vida dela para ela, que ela é uma incompetente para resolver. Então você tem sempre os dois polos, né, muito extremados para tudo aqui nesse país, inclusive para isso, né? É difícil você tanto receber ajuda como ajudar também. E normalmente quem é bonzinho, né, às vezes acaba estendendo a mão, e aí a gente pode falar não só de uma ajuda psicológica, mas até mesmo financeira. Aí, né, a gente sabe como que as coisas funcionam. Você acaba se prejudicando até financeiramente para ajudar alguém que não valia nada. E que às vezes você considera até um amigo, amiga, enfim, e até te passa a perna depois, né? Lugar comum aí para todo brasileiro, aí vocês com quem eu tô conversando, acho que já passaram por alguma desilusão com relação a uma amizade, né, de muito tempo que você tinha. Mas então vocês precisam entender que não está dando pra gente ter uma interação normal e saudável com as pessoas,
com essas leis, com esse dado que eu passei para vocês agora e que eu constatei em grande medida dentro das escolas, com crianças, eu cheguei a ter uns 2 ou 3, mais ou menos uns 5 casos que eu vi de fato de crianças ali na faixa dos 13, 15 anos, adolescentes então, né, pré-adolescência, adolescente, que já estava tomando ansiolítico, fora as crianças que tomavam tarja preta por diagnóstico de TDAH, tanto meninos quanto meninas. Isso, eu estou falando 2017 para trás, tá? Então aquela faixa ali, 2009 até 2017, mais ou menos. E já naquela época, então, essa garotada que tinha essa idade, que hoje estão com seus 25 anos, 30 anos, esse pessoal já estava medicado. E esse pessoal tá todo mundo solto por aí. Agora, olha a quantidade de... Enfim, para quem pesquisa, por favor, estudem um pouco o que é o transtorno de personalidade. O borderline, o histriônico, a bipolaridade. Eu tive, por exemplo, eu convivi. A minha mãe, ela era uma pessoa que tinha todas as características de uma pessoa que tinha bipolaridade. Completamente explosiva, agressiva, impulsiva. Enfim, isso aqui também daria um vídeo à parte. Eu sei o que é conviver com uma pessoa assim, embora ela nunca tenha ido nunca foi diagnosticada, nunca foi em um médico. Claro, né, a geração boomer que nunca tem preocupação, né, a esmagadora maioria não tem preocupação com saúde mental. Enfim, foi isso, né? Todo mundo gerando filho, e aí os filhos, os netos, não sei o quê, e todo mundo sendo maltratando a sua prole, e aquela prole maltratando a prole dela, e indo. Isso, evidentemente, também gerou uma série de problemas psicológicos em muitos filhos que tem aqui, né, a minha idade aí, entre 25 e 40 anos, ou entre 20 e 40 anos. Muitos passaram por grandes dificuldades com os pais, né, e aí dentro de vários contextos, aí, cenários de problemas, né, seja separação dos pais, o pai que era agressivo, a mãe que era agressiva, o contexto tóxico, né, que muitos passaram aí com relação aos pais. E também a gente tem que incluir aí a questão de que transtornos de personalidade, eles têm um componente genético. Muitos de nós acabamos tendo, eu não tenho nenhum tipo de transtorno, transtorno de personalidade não, mas enfim, tenho as minhas ansiedades e já também há algum tempo atrás passei por um estado depressivo, não entrei em depressão de fato, mas em estado depressivo sim. Mas todo mundo, né, tá passando por isso em algum grau. Agora, transtornos de personalidade, eles têm um componente genético e são sim transmitidos geneticamente. Então, uma mãe, um pai que tem qualquer um deles aí, bipolar, histriônico, etc., pode sim ter filhos que tenham também esses transtornos. Assim como síndrome de Down, autismo, também tem o componente genético que pode ser transmitido. E isso vale para transtornos, vale também para temperamento. Temperamento também, aliás, é propriamente dito, o temperamento eles são as nossas tendências psicológicas e comportamentais que vêm de origem genética, com as quais nós nascemos. Isso eu vi as crianças ali, né, acompanhando desde pequenas, né, dali do Fundamental 1 para frente, até algum contato com crianças também de berçário, etc., né, um pouco ali prezinho, na minha época era prezinho que falava. E você vê que a criança ela tem, sim, certos padrões de tendência de comportamento. Algumas são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, algumas são mais proativas, outras são preguiçosas. E uma série de características, algumas são mais irritadiças, outras são pacíficas. E você vê isso desde pequeno, que existe um certo padrão comportamental. E isso tem essa questão genética que forma justamente toda essa nossa composição bioquímica, né? Os nossos hormônios, receptores, glândulas no cérebro, no corpo inteiro, tudo isso define esse padrão comportamental. Tanto que, né, como
Não sei se vocês já pesquisaram sobre pessoas que se utilizam de substâncias alucinógenas, como por exemplo ayahuasca ou outras, de fato, drogas recreativas. Alguns acabam, de fato, mudando de personalidade, mas pegando especificamente aqui a ayahuasca, tem gente que, e não são poucas pessoas, que se utiliza da ayahuasca e o psicológico dela é totalmente destruído. Então vira uma outra pessoa. E, enfim, busquem e pesquisem, aí não é o assunto desse vídeo, mas ela acaba desconfigurando todo o seu sistema bioquímico e muda a sua personalidade. E, né, geralmente, nesses casos de utilização de substâncias, ela muda para aspectos bastante negativos aí, que são desfavoráveis para a pessoa. Mas então, pense o seguinte, é isso que eu estou querendo mostrar nesse vídeo. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Toda essa questão das pessoas terem transtornos de personalidade, e não são poucas, então, como eu disse, por volta aí de 15 milhões de pessoas, fora as pessoas todos que estão aí, mais de 80% da população com ansiedade e depressão. Ou seja, o comportamento das pessoas ele vai ser sim caótico, vai ser sim emocional, impulsivo. Por temperamento, segundo a metodologia que eu estudei e apliquei no cotidiano ali pedagógico, o brasileiro ele tem uma tendência comportamental mais extrovertida, impulsiva, reativa naturalmente. E aí, claro, se a pessoa tem um transtorno de personalidade, ela tem isso de um modo completamente desbalanceado. Então, a gente junta isso com com todos os problemas estruturais que o nosso país tem, de uma péssima educação nas escolas, tanto públicas quanto particulares. Aqui, enfim, eu não preciso nem ficar entrando, né? Que a nossa educação é péssima, que temos problemas econômicos, que tudo isso já tem um outro problema também aí, a questão cultural, questão do QI das pessoas, e que muito é influenciado pela a qualidade de educação também da criança, e também a alimentação, uma série de fatores, mas enfim, QI baixo, transtorno de personalidade, um temperamento que naturalmente é assim mais impulsivo, extrovertido, até mesmo um pouco agressivo. E essas pessoas estão todas aí, interagindo. E a gente está vendo no que deu. A gente não tem mais o que ficar pensando, elucubrando, porque eu estudo de não sei o que. Não, a gente está constatando que o brasileiro é instável psicologicamente. Não dá pra gente ficar se relacionando, principalmente relacionamento íntimo de namoro, casamento, sendo que as duas pessoas, ou mais, enfim, tem gente que gosta de trisal, relacionamento aberto, enfim, não tenho problema nenhum com relação a isso. As pessoas são livres em relação a isso, as pessoas que têm outras identificações de gênero. Eu sou a favor que as pessoas tenham essa liberdade. Mas então as pessoas vão entrar num relacionamento íntimo, conviver na mesma casa e todo mundo surtado. Pessoas desequilibradas psicologicamente que se propõem a juntar problemas, porque relacionamento amoroso é juntar problemas. E problemas em todas as esferas, né? Econômica, né? Porque, enfim, você vai juntar ali o capital de cada um e a gente sabe o que dá. Ou então a questão psicológica, óbvio, que você vai estar interagindo o tempo todo ali com aquela pessoa. Enfim, uma série de coisas ali que você junta, uma série de problemas familiares, né? Amigos, o que tem todo o ajuntado ao redor. E esse é o grande problema. E agora, me lembrando, a gente tem o outro fator, que é o quê? Esse total transtorno de déficit de atenção adquirido, muitas vezes, por causa do abuso na utilização de redes sociais, tecnologia. Esse maldito desse celular que todos nós estamos segurando neste momento. Ou notebook também. Né? Todo mundo com déficit de atenção, todo mundo impulsivo, ninguém mais consegue ficar sem abrir uma rede social. Não consegue mais ficar sentado
num parque, como eu estou fazendo agora aqui, e não tem mais o silêncio, as pessoas não conseguem mais parar para refletir consigo mesmas, ficar em silêncio, acalmar a agitação da mente, não ficar o tempo todo extrovertida, mas sim interiorizar um pouco, silenciar a mente, o emocional, e raciocinar sobre o que está acontecendo na vida, o que, enfim, quem é ela, pelo menos parar um pouco, mesmo que não tenha pensamentos filosóficos mais profundos, mas que a gente não consegue mais parar, respirar, olhar para uma árvore, olhar para o céu, olhar para cima, botar o pé na grama. Se a gente está no parque, a gente está com a porcaria do fone de ouvido, a gente só está correndo, né? A gente pega para correr, não fica em silêncio, não fica parado, não respira. Então, esses números que eu falei para vocês, né, de 2019 para lá. Então a gente está agora em 2026, final, né, agosto, já encaminhando para o final do ano, né? Então a gente está falando aí de 7 anos depois, com o TikTok agora, né, que saiu de 2019 para cá. E a gente está no caos. A gente está no meio do turbilhão. É todo esse contexto. Como é que você quer se relacionar? E agora, com o tema do vídeo, como é que a gente vai trabalhar? Dado que tem pessoas no nosso trabalho, né, tanto homens quanto mulheres, que está todo mundo aí sequelado, então, psicologicamente. E aí agora, nesse caso, se você tem uma moça que, por algum motivo, ela está com uma série de problemas, e aí, numa irreflexão, ela acaba implicando com você no seu trabalho, ou na festa, ou na família, ou no seu condomínio. Se a pessoa implicou com você, ela vai te denunciar. Por raiva, porque não gostou de você, porque quer te derrubar, a inveja, o meu patrão não sei o que, o meu colega de trabalho, eu preciso derrubar ele. Qual é o caminho mais fácil? Nossa, eu vou ferrar a vida dele. Eu preciso demitir ele? Tá bom. Em 48 horas que ela fez a denúncia, ela destrói a sua vida. Vai ser aplicado em 48 horas. No mínimo, você vai ter um gasto astronômico com um advogado. Então, quer dizer, você aí, homem, tentando ali ganhar o seu salário de um salário mínimo a 2 salários mínimos, entre 1 a 3 salários mínimos, do nada, porque alguém implicou com você, e, enfim, ela vai lá, te denuncia, você vai ter que ter um gasto aí de 2, 5 mil reais, sei lá quantos mil reais, nunca tive que acionar um advogado, mas você vai ter que gastar uns bons R$1.000 aí pra ter que se defender, no mínimo se defender. E aí é isso, né? Se o patrão não quiser segurar a bucha também, vai demitir você. No caso de condomínio, não sei nem o que vai dar isso daí. Numa festa você pode ser preso. Então é isso tudo que acontece. Desde se você está num relacionamento, você vai, se você tiver filho, perder guarda de filho. Não precisa falar muito mais, né? Porque a comunidade aí, há muitos produtores de conteúdo que estão falando já sobre isso. Mas então já não havia um contexto bom para relacionamento, e isso eu acabei conhecendo os canais da Pílula Vermelha em 2018, e por interações simples que eu constatei, né, que existe uma parcela aqui de mulheres que de fato têm interesses mais financeiros do que de fato em relação por amor. E, enfim, mas isso aí também seria um vídeo à parte, etc. Mas não sei se vou fazer outro vídeo nesse canal. Enfim, isso aqui é mais um desabafo que eu estou colocando, porque eu precisava falar sobre isso, porque a gente chegou no completo caos. Agora é lei, é selva, né? Seleção natural. E essa situação, estou querendo aqui um pouco desabafar. Pretendo sair do país. E aqui estou aconselhando você, cara, não, se você puder trabalhar de modo remoto, se você puder ter o seu trabalho autônomo, como eu tenho, procure interagir da maneira mais equilibrada possível, respeitosa possível dentro do seu trabalho, ou não interagir com mulheres. Cuidado aí em ambientes públicos, festas, família, condomínio, evite falar. Interagir com mulheres. Infelizmente é isso, acabou. E
obviamente, não namore, não case, não fique, não vá procurar mulheres do job. Você tá querendo acabar com a tua vida, simples assim. Não tem mais como, acabou. Chegamos no limite do absurdo. Aquilo, né? Raccoon, tiozão, o Dom Sandro, lá em 2018 os caras já estavam avisando. Vai acontecer isso. Estamos aqui. Game over, acabou. A galera da pílula é exagerada, são, né, os... Como que se fala? O pessoal é ressentido. Claro que é ressentido. O lado feminino também é ressentido. Todo mundo que está reclamando de relacionamento amoroso na internet é ressentido. Teve o seu problema. Foi desprezado, no mínimo, né? Foi desprezado ali, foi traído por alguém destacado, seja homem ou mulher. Né? Alguém com muitas opções ali de escolha e que optou por outra pessoa, não sei você. Fora outros problemas gigantescos, né? No caso de homem, né? Que tem falsa acusação, sofre alienação parental, enfim, uma série de problemas aí, né? E que por isso, em grande medida, foi se formando no decorrer dos anos esse nicho, né? Da pílula. E, enfim, não tem o que fazer. Esse aqui é o meu desabafo, um vídeo aí 36 minutos, não sei se vai ter um segundo, se eu vou falar de outra coisa, depende de quantos caras aí, homens, mulheres, enfim, chegar esse vídeo aqui. E se pedirem alguma coisa eu falo, mas não tenho pretensão nenhuma. É realmente um desabafo de um brasileiro, ex-professor, e que está vendo que aí isso aqui de fato parece que a gente está vivendo num país de chimpanzés, e não no sentido que não tem nada a ver com questão de pele, definitivamente, até porque eu tenho negro, índio, eu mesmo sou pardo, então não tem nada a ver com isso. Estamos falando do comportamento animal do brasileiro. A gente esqueceu que nós somos animais racionais, a gente jogou no lixo racional e estamos sendo puramente animais. E é isso, enfim, essa é o que eu queria falar. Espero que chegue alguém, que seja útil para alguém essa fala, e talvez até uma próxima.